Nunca vá à fazenda, Clara. Prometa-me. Aquelas palavras, proferidas com uma intensidade incomum, estavam entre as poucas exigências que meu marido, Gonçalo, já me fez durante nossos 24 anos de casamento. Eu sempre respeitei seus desejos, mesmo quando a curiosidade me corroía naqueles raros momentos em que ele mencionava sua infância portuguesa em uma propriedade que ele havia deixado para trás. Mas agora Gonçalo não estava mais, levado por um ataque cardíaco que ninguém, nem mesmo eu, havia previsto. Após 24 anos de casamento, eu me tornara viúva aos 52 anos, com uma filha amargurada e um vazio no peito onde antes residia a certeza. Senhora Monteiro. A voz do advogado de Gonçalo, Senhor Silva, tirou-me de meus pensamentos. Estávamos sentados em seu escritório revestido de madeira, 2 semanas após o funeral, a finalidade da morte reduzida a papelada e assinaturas. Há mais um item. Ele deslizou uma pequena caixa sobre a escrivaninha. Por dentro, jazia uma chave de latão antiga presa a um chaveiro em forma de folha de carvalho e um envelope selado com meu nome escrito com a caligrafia precisa de Gonçalo. O que é isso? Perguntei, virando a chave pesada na palma da minha mão. Seu marido comprou uma propriedade no Alentejo, Portugal, há 3 anos. De acordo com suas instruções, a senhora só deveria ser informada de sua existência após seu falecimento. O Sr. Silva ajeitou os óculos. A escritura foi transferida para o seu nome. Todos os impostos estão pagos para os próximos 5 anos. Uma propriedade em Portugal? Esforcei-me para processar essa informação. Gonçalo não possuía nenhuma propriedade fora da nossa casa. Chama-se Quinta da Folha de Carvalho. Aparentemente. E era a casa de sua infância? Embora a escritura mostre que mudou de mãos várias vezes antes de ele a recomprar. A quinta, o lugar que ele me tinha proibido de visitar, o lugar que fazia com que seu rosto gentil se endurecesse sempre que era mencionado. Senhora Monteiro, há mais algo que deve saber. O Sr. Silva baixou a voz. A propriedade tornou-se bastante valiosa recentemente. Já houve inquéritos sobre sua disponibilidade. Valiosa? É uma quinta. Sim. Mas de acordo com a minha informação, foram descobertos depósitos significativos de petróleo na região há cerca de 18 meses. Seu marido recusou várias ofertas de empresas de energia. Minha cabeça girava com perguntas. Gonçalo nunca tinha mencionado petróleo, dinheiro ou qualquer compra de propriedade. Tínhamos vivido confortavelmente com seu salário de engenheiro e minha renda como professora de inglês no ensino médio, mas dificilmente éramos ricos. Como ele tinha conseguido comprar uma quinta? E por que o mantivera em segredo de mim? Abri o envelope com os dedos trêmulos. Minha querida Clara, se estás a ler isto, então te deixei demasiado cedo. Sinto muito. Há tanto que devia ter te contado, mas não consegui enfrentar. A quinta é tua agora. Passei os últimos 3 anos a transformá-la do lugar partido da minha infância em algo bonito, algo digno de ti. Sei que te fiz prometer nunca ir lá. Estou a libertar-te dessa promessa. Na verdade, peço-te que vás apenas uma vez, antes de decidires o que fazer com ela. Na escrivaninha da casa principal está um portátil. A palavra-chave é a data em que nos conhecemos, seguida do teu nome de solteira. Amo-te, Clara, mais do que alguma vez saberás. Gonçalo. Apertei a carta ao peito, as lágrimas turvarem minha visão. Mesmo para além do túmulo, Gonçalo estava cheio de surpresas. Preciso de ver este lugar, disse finalmente. Claro, o Sr. Silva acenou com a cabeça. Mas devo avisá-la. A família de Gonçalo em Portugal contestou o testamento. Seus irmãos alegam que ele não estava mentalmente competente quando recomprou a propriedade da família. Isso é ridículo. Gonçalo era a pessoa mais racional que alguma vez conheci. No entanto, eles apresentaram objeções legais. Dado o novo valor da propriedade, pode ficar complicado. Guardei a chave no bolso. Uma estranha determinação a apoderar-se de mim. Vou para Portugal, Sr. Silva. Hoje. 48 horas depois, após voos apressadamente reservados e uma longa viagem pelo campo alentejano, encontrei-me de pé diante de imponentes portões de madeira marcados Quinta da Folha de Carvalho em ferro forjado. Para lá, estendia-se uma propriedade muito maior e mais impressionante do que eu tinha imaginado. Colinas ondulantes,
bosques de carvalhos a ficarem dourados com o outono, e ao longe uma grande casa de quinta e vários anexos, todos recém-pintados. Aquilo não era uma quinta familiar degradada, aquilo era uma propriedade. A chave girou suavemente na fechadura do portão. Enquanto eu dirigia pela sinuosa entrada de cascalho, meu coração batia com antecipação e apreensão. Que segredos Gonçalo havia guardado ali? Que parte de si ele havia escondido de mim durante todos aqueles anos? A casa de quinta era uma estrutura deslumbrante de 2 andares, com uma varanda ampla e grandes janelas. Nada nela sugeria a dor que Gonçalo sempre associara à sua casa de infância. Aquele lugar tinha sido amado, restaurado, reimaginado. Minhas mãos tremeram quando inseri a chave na porta da frente, a fechadura clicou, a porta abriu-se, e eu cruzei a soleira para o mundo secreto do meu marido. O que vi lá dentro fez-me suspirar, meus joelhos a enfraquecerem enquanto me agarrava ao batente da porta para me apoiar. A entrada abria para uma sala grande e imponente, com vigas expostas e uma lareira de pedra. Mas não foi a arquitetura que me tirou o fôlego, foram os cavalos, não reais, mas por todo o lado onde eu olhava. Pinturas requintadas de cavalos a galope por campos infinitos. Esculturas detalhadas capturando seu poder e graça, fotografias de raças magníficas emolduradas em molduras pretas simples. Minha paixão de toda a vida, a única indulgência que Gonçalo sempre apoiara mas nunca percebera totalmente, rodeava-me numa galeria dedicada ao meu maior amor. E ali, numa escrivaninha junto à janela, com vista para pastagens infinitas, estava um portátil prateado com uma única rosa vermelha pousada sobre a tampa fechada. Antes que eu pudesse dar mais um passo, o ranger de pneus na cascalho anunciou outra chegada. Pela janela da frente, observei um SUV preto estacionar atrás do meu carro alugado. 3 homens emergiram, todos exibindo as inconfundíveis características dos Monteiro que Gonçalo possuía. Corpos altos, cabelo escuro, queixos fortes, os irmãos Monteiro tinham chegado, e pelas suas expressões sombrias, não tinham vindo dar as boas-vindas à viúva a Portugal. Os homens aproximaram-se da casa com o passo confiante de pessoas que acreditavam pertencer ali. Rapidamente fechei e tranquei a porta da frente, meu coração a acelerar. Pela janela lateral, observei-os parar na varanda, conversando entre si antes que o mais velho, uma versão de Gonçalo de cabelos grisalhos com olhos mais duros, batesse bruscamente na porta. Senhora Monteiro, sabemos que está aí. Devíamos conversar. Sua voz tinha o mesmo sotaque português que suavizava a fala de Gonçalo quando estava cansado ou chateado. Permaneci em silêncio, afastando-me da porta. O aviso de Gonçalo sobre sua família sempre fora vago, mas enfático. Agora, confrontada com sua chegada inesperada, o instinto me disse para ter cautela. A batida veio novamente, mais insistente. Clara, sou Roberto Monteiro, irmão mais velho de Gonçalo. Estes são nossos irmãos, Álvaro e Dines. Estamos aqui por causa da quinta. Claro que estavam. Não estavam ali por causa de Gonçalo ou para conhecer a esposa que o irmão amara durante 24 anos. Estavam ali por causa da propriedade subitamente valiosa. Olhei para o portátil na escrivaninha. Quaisquer respostas de que eu precisasse poderiam estar ali, não com os estranhos na varanda. Ignorando a batida cada vez mais agressiva, fui até a escrivaninha, abri o computador e introduzi a senha. 05151998 Monteiro. A tela acendeu-se imediatamente, abrindo uma pasta rotulada para Clara. Lá dentro havia centenas de arquivos de vídeo, cada um nomeado com uma data, começando há 2 semanas, o dia após o funeral dele, e estendendo-se por 1 ano completo no futuro. Com os dedos trêmulos, cliquei no primeiro. O rosto de Gonçalo encheu a tela. Não a versão magra e pálida de seus últimos meses, mas saudável, vibrante, claramente gravada há algum tempo. Ele sorriu diretamente para a câmera. Aquele sorriso torto que sempre fazia meu coração pular. Olá, Clara. Se estás a ver isto, então parti e vieste à quinta, apesar dos meus anos a fazer-te prometer que não virias. Ele riu suavemente. Devia saber que não conseguirias resistir, especialmente depois de o Silva te ter contado. Um nó formou-se em minha garganta. Mesmo agora, ele me conhecia tão bem. Fiz um vídeo para cada dia do teu primeiro ano sem mim. 1 ano de mim a fazer-te companhia enquanto lamentas. 1 ano a explicar tudo o que devia ter te contado enquanto estava vivo. Ele olhou brevemente para baixo,
depois de volta para a câmera com determinação. Começando porque comprei de volta a quinta em que jurei nunca mais pisar. A batida lá fora tinha parado. Pela janela, pude ver os homens voltarem para seu veículo, retirarem documentos, conferirem com expressões severas. Gonçalo continuou. Há 3 anos, fui diagnosticado com cardiomiopatia hipertrófica, uma condição cardíaca que herdei do meu pai. Os médicos deram-me 2 a 5 anos. Escolhi não te contar a ti nem a Joana. Não queria piedade, e não queria que os nossos últimos anos fossem ensombrados pela morte. Seus olhos suavizaram. Queria viver plenamente contigo até ao fim. Não morrer lentamente à tua frente. O choque e a raiva surgiram em mim. Ele escondera seu diagnóstico, tomara decisões médicas sem mim. Negara-me a oportunidade de me preparar, de valorizar nossos últimos momentos conscientemente. Sei que estás zangada agora, disse ele como se lesse meus pensamentos. Tens todo o direito de estar, mas espero que compreendas que fiz esta escolha por amor, não por engano. Os homens lá fora estavam agora fazendo chamadas telefônicas, percorrendo a entrada de cascalho com a energia frustrada de um direito frustrado. Quando recebi o meu diagnóstico, decidi usar o tempo que me restava para criar algo significativo para ti. Sempre amaste cavalos, sempre falaste em ter terra um dia onde pudesses criá-los. Então, encontrei o último lugar onde ninguém esperaria que eu fosse. A quinta de onde fugi aos 18 anos, jurando nunca mais voltar. Ele inclinou-se para a câmera. O que os meus irmãos não sabem é que comprei legalmente a quinta ao nosso pai antes de ele morrer. O velho estava falido depois de anos de esquemas falhados, a beber o dinheiro da família. Vendeu-ma por uma fração do seu valor, desesperado por dinheiro, fazendo-me jurar segredo aos meus irmãos, que ainda pensavam que a herdariam um dia. Isso explicava o desafio legal. Eles acreditavam ter direitos sobre uma propriedade que Gonçalo comprara legitimamente. A quinta estava em ruínas quando a comprei clara, tal como quando era criança, mas desta vez tinha os recursos para a transformar. Cada viagem de negócios nos últimos 3 anos, estive aqui a supervisionar as renovações, a construir algo para ti. Lá fora, os irmãos tinham se aproximado da porta novamente. Desta vez, o mais velho, Roberto, segurava um documento contra a janela para que eu visse, uma ordem judicial de algum tipo. Os meus irmãos virão buscá-la, continuou Gonçalo no vídeo, sua expressão endurecendo. Nunca quiseram a quinta até ao ano passado, quando se descobriu petróleo na região. De repente, a propriedade sem valor que me tinham ridicularizado por comprar tornou-se valiosa. Eles tentarão tudo para te atirar. Um dos irmãos estava novamente ao telefone, sua expressão triunfante enquanto terminava a chamada. Na gaveta inferior desta escrivaninha está uma pasta azul com todos os documentos legais de que precisas. A quinta é inquestionablement tua. Certifiquei-me disso. O rosto de Gonçalo suavizou-se novamente. Mas Clara, quer a mantenhas ou a vendas é inteiramente a tua escolha. Construí este lugar para ti, enchi-o de beleza para ti, mas não quero que se torne um fardo. Um veículo estava a subir a entrada, um carro da polícia com as insígnias da GNR. Os irmãos observaram sua aproximação com expressões satisfeitas. Mais uma coisa, disse Gonçalo. Nos estábulos encontrarás 6 cavalos, todas raças que admiraste ao longo dos anos. O pessoal que contratei continuará a cuidar deles, quer estejas aqui ou não. São o meu último presente para ti, juntamente com os meios para os desfrutares. O vídeo terminou, congelando no rosto sorridente de Gonçalo enquanto a batida na porta recomeçava, desta vez mais autoritária. Senhora Monteiro, GNR, precisamos que abra a porta, por favor. Com um suspiro profundo, fechei o portátil, retirei a pasta azul da gaveta e fui enfrentar o que viesse a seguir. Enquanto eu estendia a mão para a maçaneta da porta, meu telefone tocou. Joana, nossa filha, ligava de casa. Hesitei, depois atendi. Joana, agora não é boa altura. Mãe. Sua voz estava tensa de raiva. Por que não me contaste sobre a quinta do pai ou o petróleo? Os irmãos dele acabaram de me ligar a oferecer um acordo justo se eu os ajudar a contestar o testamento. O que diabos está a acontecer? Então, eles já tinham contactado minha filha. A percepção acendeu algo protetor e feroz dentro de mim. Eles não estavam apenas vindo atrás de mim. Estavam tentando manipular minha filha em luto. Explicarei tudo mais tarde.
Prometi, observando o agente da polícia trocar palavras com os irmãos. Mas Joana, não assines nada, não concordes com nada. Estes homens não são nossos amigos. Mãe, se há dinheiro envolvido. Isto não é sobre dinheiro, interrompi, surpreendendo-me com a convicção na minha voz. Isto é sobre o que o teu pai queria. Por favor, confia em mim. Após um momento de silêncio, ela suspirou. Está bem, mas liga-me de volta assim que puderes. Desliguei e abri a porta para enfrentar um jovem agente da GNR, ladeado por 3 homens Monteiro, cujas expressões variavam de presunçosas a abertamente hostis. Senhora Monteiro, sou o guarda Wilson. Estes senhores têm uma ordem judicial a solicitar uma inspeção à propriedade como parte de uma disputa de herança em curso. Sorri calmamente, canalizando a força que Gonçalo sempre admirara em mim. Claro, guarda, mas primeiro, acho que deve ver isto. Estendi a pasta azul contendo a documentação de Gonçalo. O meu marido antecipou exatamente esta situação. O irmão mais velho, Roberto, avançou com um aceno desdenhoso. As disputas de propriedade familiar são complicadas, guarda. A minha cunhada está compreensivelmente emocionada e confusa. Na verdade, interrompi, não estou nem emocionada nem confusa. Sou uma viúva de pé numa propriedade que legalmente me pertence. A enfrentar 3 estranhos, que por acaso partilham o ADN do meu falecido marido. Virei-me para o agente, e agradeceria se revisse estes documentos antes de permitir que alguém entre na minha propriedade. O guarda pegou na pasta, sua expressão neutra, enquanto começava a examinar o conteúdo. Os irmãos Monteiro trocaram olhares, sua confiança visivelmente a vacilar pela primeira vez. Pensei no vídeo de Gonçalo, no segredo que ele mantivera para me poupar a mim e a Joana de dores desnecessárias, no magnífico presente que ele criara nos seus últimos anos. Independentemente do jogo que seus irmãos estavam jogando, eu estava determinada a não perder a última expressão tangível do amor do meu marido sem lutar. O guarda ergueu os olhos dos documentos. Sua expressão mudou. Estes parecem estar em ordem, senhora Monteiro. Uma clara transferência de escritura, declarações devidamente autenticadas, até registros bancários certificados da compra original. Ele virou-se para os irmãos. Cavalheiros, não vejo motivos para forçar uma inspeção hoje. Isto parece ser um assunto para os tribunais civis. O rosto de Roberto ficou vermelho de raiva. Isto é ultrajante. Essa mulher não tem o direito. Essa mulher, intercedi calmamente, é a esposa de Gonçalo Monteiro, e tenho todo o direito de estar aqui. Enquanto os irmãos recuavam relutantemente para seu veículo, seguidos pelo agente apologético, senti uma estranha sensação de perda e descoberta. O marido que eu pensava conhecer completamente tinha guardado segredos, alguns dolorosos, outros de uma beleza de tirar o fôlego. Agora eu enfrentava uma escolha: retirar-me para a segurança da minha vida familiar ou entrar plenamente neste legado inesperado e na batalha que o acompanhava. Fechei a porta, voltei para a escrivaninha e abri o portátil novamente. O vídeo de amanhã aguardava, e com ele mais peças do homem que eu amara e só agora começava a compreender plenamente. Lá fora, os irmãos Monteiro podem ter perdido esta escaramuça, mas suas expressões enquanto se afastavam deixaram uma coisa bem clara. A guerra pela quinta da Folha de Carvalho tinha apenas começado. Passei aquela noite na quinta de Gonçalo. Não, na nossa quinta, rodeada pelas provas do seu secreto trabalho de amor. O sono fugia-me, minha mente fervilhava com revelações. A doença oculta de Gonçalo, a quinta transformada, a determinação de seu irmão em reivindicar, lá, e as centenas de mensagens de vídeo que me esperavam no portátil. Ao amanhecer, explorei a propriedade adequadamente pela primeira vez. A casa principal era uma obra-prima de restauração, misturando elementos originais da quinta com confortos modernos. Cada quarto refletia uma consideração atenciosa dos meus gostos, desde a biblioteca cheia de primeiras edições dos meus romances favoritos, até ao solário com vista para as pastagens orientais, perfeito para o café da manhã. Mas foram os estábulos que realmente me tiraram o fôlego. Conforme prometido no vídeo de Gonçalo, 6 magníficos cavalos ocupavam as baias impecáveis. Um andaluz, um frísio, 2 cavalos de quarto de milha, um puro sangue e um gentil apaluosa que relinchou suavemente quando me aproximei. Bom dia, senhora! A voz assustou-me.
Um homem de uns 60 anos emergiu da sala de arreios, limpando as mãos num pano. Sou o Eliseu. Seu marido contratou-me para gerir os estábulos. Clara Monteiro, respondi, estendendo a mão, embora suspeite que já sabia. Ele acenou, um sorriso gentil a enrugar os cantos dos seus olhos. O senhor Monteiro falava muito de si nas suas visitas. Disse que tinha uma maneira natural com cavalos que ele nunca conseguiu adquirir. Conhecia bem o meu marido. Eliseu hesitou. Tão bem quanto ele permitia que alguém o conhecesse. Suponho que ele esteve aqui todos os meses nos últimos 3 anos, a supervisionar tudo pessoalmente. Nunca delegou uma decisão se pudesse tomá-la ele mesmo. Isso parecia Gonçalo, metódico, prático, atento aos detalhes. O frísio preto ali, continuou Eliseu, acenando para um magnífico garanhão que nos observava com olhos inteligentes. Esse é o Noite. Seu marido passou meses a procurá-lo especificamente. Disse que o lembrava de um cavalo num quadro que a senhora adorava. Meu coração apertou. A pintura de Stubbs de um cavalo preto contra um céu tempestuoso, eu a admirara num museu há 20 anos. E Gonçalo lembrara-se. Ele, hesitei, sem saber como formular a pergunta. O meu marido alguma vez lhe mencionou a sua saúde? Uma sombra cruzou o rosto envelhecido de Eliseu. Não diretamente, mas nos últimos 6 meses, ele esforçou-se mais, trabalhou mais horas, adicionou mais características à propriedade, como um homem a correr contra um relógio que só ele podia ver. A confirmação picou, mas também explicou a qualidade impulsionada que eu sentira em Gonçalo nos seus últimos meses. Eu atribuíra-a ao estresse do trabalho, nunca imaginando que ele estava a criar tudo isto enquanto sabia que o seu tempo era limitado. Os irmãos dele estiveram aqui ontem, disse, observando cuidadosamente a reação de Eliseu. Sua expressão endureceu. Eles têm andado a rondar desde que o petróleo foi descoberto em propriedades vizinhas, subitamente muito interessados na quinta da família que não visitavam há décadas. O que me pode dizer sobre eles? Eliseu fechou a porta de uma baia antes de responder. O Roberto é o mais velho. Gere uma empresa de investimentos em Lisboa. Sempre agiu como se estivesse a fazer um favor a Gonçalo ao reconhecê-lo. O Álvaro é o do meio. Advogado, fala muito bem. E o Dines é o mais novo, seguiu o Roberto para as finanças, sempre à sua sombra. E a sua relação com Gonçalo, tensa nem começa a descrevê-la. Pelo que percebi, eles atormentaram-no quando criança. Rapazes da cidade que visitavam a quinta com relutância, desprezando-o por ficar a ajudar o seu sogro a gerir o lugar. Eliseu abanou a cabeça. Quando Gonçalo voltou para comprar a propriedade, eles ridicularizaram-no por gastar dinheiro em terras sem valor, até que os Pedroso encontraram petróleo 2 propriedades ao lado. Isso alinhava-se com os fragmentos que Gonçalo partilhara ao longo dos anos. Sua infância difícil, sua fuga para os Estados Unidos para a faculdade, sua relutância em discutir sua família portuguesa. Eles voltarão, disse, mais para mim mesma do que para Eliseu. Pode apostar, ele acenou sombriamente. Mas o senhor Monteiro preparou-se para isso. Ele estava sempre 3 passos à frente. De volta à casa, forcei-me a tomar o café da manhã antes de abrir o portátil para o vídeo de hoje. Gonçalo apareceu no ecrã, sentado no que agora reconheci como a biblioteca da quinta. Bom dia, Clara. Espero que tenhas dormido bem na nossa nova casa. Ele sorriu, aquele sorriso torto de que eu sentia falta com intensidade física. Hoje quero mostrar-te algo especial. A câmera moveu-se enquanto ele a transportava pela casa por um corredor que eu não explorara, parando numa porta trancada. Este quarto é só para ti. A chave está na primeira gaveta da mesa de cabeceira, a de prata antiga com a gravação de um cavalo. Pausei o vídeo, fui ao quarto principal e encontrei a chave exatamente onde ele descrevera. Refazendo o caminho de Gonçalo do vídeo, localizei a porta, discreta, situada no final da ala leste. A chave girou suavemente na fechadura. Empurrei a porta e suspirei. Um estúdio de arte totalmente equipado enchia o grande quarto de canto, banhado pela luz perfeita do norte de janelas do chão ao teto. Cavaletes, telas, tintas, pincéis, tudo o que um pintor poderia desejar, arranjado com carinhosa precisão. Eu não pintava há 20 anos. Depois da faculdade, eu tinha posto de lado minhas aspirações artísticas para ensinar, para nos ajudar a sustentar enquanto Gonçalo construía sua carreira de engenheiro,
para criar a Joana. Ao longo dos anos, um dia, tinha se tornado um sonho distante. Depois, eventualmente, uma memória agridoce de um caminho não tomado. O vídeo continuou. A voz de Gonçalo puxando-me de volta para o portátil que eu trouxera comigo. Tu sacrificaste tanto por nós, Clara. A tua pintura foi o primeiro sacrifício. Embora nunca te tenhas queixado, sempre prometi a mim mesmo que um dia tu devolveria. Lágrimas turvaram minha visão, enquanto eu examinava o estúdio. Os materiais de nível profissional, os livros de inspiração, cuidadosamente empilhados nas prateleiras, as janelas viradas para o norte, que proporcionariam uma luz perfeita e consistente. Há mais uma coisa, continuou Gonçalo. Verifica o armário debaixo do banco da janela. Crucei-me para o banco almofadado da janela, que dava para a pastagem oriental, agora dourada à luz da manhã. Debaixo dele, embutido na parede, estava um armário que eu poderia ter ignorado se não fosse direcionada para ele. Lá dentro jazia uma caixa de arquivo plana. Com as mãos trêmulas, levantei a tampa e, em seguida, caí de joelhos em choque. As minhas pinturas, dezenas delas, todo o trabalho que eu criara na faculdade, as peças que eu pensava terem se perdido nas nossas mudanças ao longo dos anos, Gonçalo as tinha preservado, protegido, mantido em segurança durante 2 décadas até que pudesse devolvê-las a mim neste espaço perfeito. No topo jazia uma pequena tela que reconheci imediatamente. O meu projeto final antes da formatura. Um autorretrato de uma jovem mulher olhando para a frente. Olhos a brilhar com possibilidades. Gonçalo pedira para aguardar no dia em que a completei. Encostado a ela estava um bilhete manuscrito com sua caligrafia precisa. Ela ainda está lá, Clara. A mulher que pintava com tanta paixão e visão. Dei-te o espaço. O resto depende de ti. Apertei o bilhete ao peito, sobrecarregada por amor e perda em igual medida. Gonçalo tinha me visto, verdadeiramente visto, de maneiras que eu não me permitira ser vista há anos. O som de veículos na entrada de Cascalho tirou-me deste momento emocional. Movendo-me para a janela do estúdio, observei 2 carros a aproximarem-se. O agora familiar SUV preto dos irmãos Monteiro, e atrás dele, um elegante Mercedes prateado que reconheci instantaneamente. Joana tinha chegado, e pela forma como ela emergiu do seu carro e caminhou confiante em direção aos irmãos, parecia que eles já tinham começado a trabalhar nela. Minha filha, a filha de Gonçalo, com o cabelo escuro do pai e meu queixo teimoso, estava a sorrir e a apertar as mãos dos tios que nunca conhecera. Qualquer peça frágil que eu encontrara nos presentes póstumos de Gonçalo evaporou-se face a esta nova complicação. A batalha pela quinta da Folha de Carvalho acabara de se tornar significativamente mais pessoal. Observei da janela enquanto Joana trocava cumprimentos amigáveis com seus tios, sua linguagem corporal aberta e receptiva. Aos 27 anos, nossa filha tinha a mente analítica do pai e minha determinação, mas faltava-lhe a paciência de Gonçalo e minha cautela. Ela sempre fora rápida a formar opiniões, lenta a rever. Meu telefone vibrou com uma mensagem dela. Cheguei com o tio Roberto e os outros. Estamos a entrar agora. Precisamos de conversar, tio Roberto. Eles conheciam-se há menos de um dia, e ela já estava a reivindicar uma ligação familiar. Guardei o bilhete de Gonçalo no bolso, tranquei o estúdio atrás de mim e fui enfrentar esta nova aliança. Eles entraram sem bater. Joana, usando a familiaridade do privilégio de filha, os irmãos a seguirem-na como lobos atrás de um guia inconsciente. Mãe. Joana abraçou-me brevemente, depois afastou-se, seus olhos a percorrerem a impressionante entrada. Este lugar é inacreditável. Por que é que o pai nunca nos falou sobre ele? Antes que eu pudesse responder, Roberto avançou, sua semelhança com Gonçalo dolorosamente nítida à luz da manhã. Clara, acredito que começamos com o pé errado ontem. Ficamos surpreendidos com a sua aparição repentina, assim como a senhora ficou surpreendida com a nossa. Seu tom conciliatório não correspondia ao olhar calculista nos seus olhos. Ao seu lado, Álvaro e Dines mantinham expressões cuidadosamente neutras, embora eu tenha notado que Álvaro segurava uma pasta de couro que, sem dúvida, continha documentos legais. Joana, disse eu, ignorando Roberto completamente. Pensei que tínhamos concordado que não te envolverias com os irmãos do teu pai até que tivéssemos tido a oportunidade de conversar. Ela corou ligeiramente. Eles ligaram novamente esta manhã com uma proposta muito razoável.
Pensei que devia pelo menos ouvi-los pessoalmente. Seu queixo levantou-se desafiadoramente. A mesma expressão que ela usara como adolescente a desafiar o recolher obrigatório. Além disso, eles também são a minha família. Família que não conhecias a existência até ontem. Lembrei-lhe gentilmente. Só porque o pai os escondeu de nós, ela retrucou, assim como ele manteve todo este lugar em segredo. Não achas isso estranho? O que mais ele estava a esconder? A pergunta roçou desconfortavelmente perto das revelações nos vídeos de Gonçalo. Ele escondera sua doença, sua compra de propriedade, sua recuperação dos seus sonhos artísticos para mim, mas suas razões tinham nascido do amor, não do engano. O teu pai tinha relações complicadas com os irmãos, disse eu cuidadosamente. Ele tinha razões para a distância que mantinha. Roberto fez um aceno de desaprovação. História antiga, irmãos chocam, especialmente em famílias difíceis como a nossa. O que importa agora é avançar juntos. Exatamente. Joana concordou com a seriedade de alguém que acreditava estar a ser perfeitamente razoável. O tio Roberto explicou tudo. Esta quinta pertence à família Monteiro há gerações. O pai comprou-a ao avô Monteiro, mas sempre foi para ser partilhada entre os irmãos eventualmente. Suprime um suspiro. Eles estavam a trabalhar nela há menos de um dia, e ela já estava a repetir a versão dos acontecimentos deles. E o súbito interesse na propriedade não teria nada a ver com a descoberta de petróleo? Perguntei suavemente. Álvaro avançou, abrindo sua pasta. A situação dos direitos minerais é apenas um aspecto do complexo quadro legal. Preparamos uma oferta de acordo justa que honra os desejos de Gonçalo, reconhecendo a reivindicação histórica da família Monteiro sobre a propriedade. Estamos dispostos a ser muito generosos, acrescentou Roberto, colocando uma mão paternal no ombro de Joana. Uma parte de 1/3 para si, Clara, 1/3 para Joana e 1/3 dividido entre nós irmãos. Todos ganham. Joana olhou para mim expectante, claramente já convencida pela proposta. Faz sentido, mãe. Não precisamos deste lugar enorme. Poderíamos vender tudo, sair com milhões, e a família do pai permanece intacta. O teu pai deixou especificamente esta propriedade para mim, disse eu, encontrando o olhar de Roberto firmemente. Não para ti, nem para os irmãos dele. Por confusão e sentimento deslocado, Roberto respondeu suavemente. Gonçalo não estava a pensar claramente nos seus últimos anos. Um flash de raiva atravessou-me. O meu marido estava perfeitamente lúcido até ao dia em que morreu. Então por que todo o segredo? Dines falou pela primeira vez, sua voz mais suave que a dos irmãos, mas não menos incisiva. Por que esconder a compra da propriedade da sua esposa e filha? Por que os arranjos elaborados com o advogado? Estas não são as ações de um homem a pensar racionalmente. Pensei nos vídeos, na quinta renovada, no estúdio de arte, cada elemento meticulosamente planeado como um presente final. Nada disso sugeria confusão ou julgamento comprometido. Mãe, disse Joana, sua voz mais gentil agora, sei que isto é difícil. O pai deixou-te, deixou-nos a ambas, e agora estamos a descobrir todos estes segredos. Mas esta proposta faz sentido financeiro. Ambas estaríamos com a vida feita. A porta abriu-se atrás deles e Eliseu apareceu, seu rosto envelhecido preocupado. Tudo bem, senhora Monteiro? Vi os veículos a chegarem. Os irmãos viraram-se, claramente irritados com a interrupção. Os olhos de Roberto estreitaram-se. Este é um assunto de família. Eliseu é meu funcionário, disse eu firmemente. É bem-vindo na minha casa. Na verdade, Álvaro intercedeu. O seu estatuto de emprego está entre os bens contestados pendentes de resolução da nossa reivindicação legal. Eliseu manteve-se firme. O senhor Monteiro contratou-me pessoalmente, fez-me prometer que cuidaria do lugar e da senhora Monteiro se algo lhe acontecesse. Reveremos todas as nomeações de pessoal, disse Roberto de forma desdenhosa. Já tinha ouvido o suficiente. Acho que é hora de saírem, todos vocês. Olhei diretamente para os irmãos, depois suavizei o meu olhar quando chegou a Joana. Exceto tu, claro, é sempre bem-vinda para ficar. Nem sequer estás a considerar a oferta deles? Perguntou Joana incrédula. Analisarei qualquer proposta escrita com o meu próprio advogado, respondi. Mas não serei pressionada na minha própria casa. A máscara de conciliação de Roberto escorregou, revelando o homem de negócios implacável por baixo.
Esta propriedade vale dezenas de milhões com os direitos de petróleo. Podemos fazer isto amigavelmente, ou podemos dificultar muito as coisas. Isso é uma ameaça? Perguntei com mais calma do que sentia. Um choque de realidade, corrigiu ele. É uma professora do Porto a enfrentar uma batalha legal contra adversários com recursos significativamente maiores. Gonçalo pode ter tido boas intenções, mas colocou-a numa posição insustentável. Pensei na pasta azul com sua documentação meticulosa, nos vídeos mostrando o planejamento lúcido de Gonçalo, na propriedade transformada que representava seu último ato de amor. Acredito que o meu marido sabia exatamente o que estava a fazer, disse eu calmamente. Agora, por favor, saiam. Joana, és bem-vinda a ficar para almoçar, se quiseres. Ela parecia dividida, olhando entre mim e seus recém-descobertos tios. Acho que vou com eles por agora. Temos mais a discutir. Ela beijou-me a bochecha rapidamente. Pensa na oferta, mãe. Por favor. Observei-os partirem. Um sentimento de vazio a expandir-se no meu peito. Em apenas 24 horas, minha filha tinha sido arrastada para a órbita de homens que Gonçalo passara a vida a evitar. O que quer que eles lhe estivessem a dizer estava a funcionar. Podia vê-lo, na sua postura receptiva, na sua rápida adoção da perspectiva deles. Eliseu esperou até que seus veículos tivessem desaparecido pela entrada antes de falar. Senhora Monteiro, há algo que deve saber. Algo que o seu marido me pediu para não mencionar, a menos que fosse absolutamente necessário. Virei-me para ele, mentalmente exausta, mas forçando-me a focar. O que é? É sobre a verdadeira extensão da propriedade e o que está realmente escondido aqui. Ele gesticulou em direção aos estábulos. Devíamos caminhar. Algumas coisas não devem ser discutidas dentro de casa, onde as paredes podem ter ouvidos. Enquanto eu o seguia pelo pátio, o sol da manhã iluminava a bela quinta que meu marido criara em segredo. Seja qual fosse a revelação que me aguardava, eu tinha a certeza de uma coisa. Gonçalo tinha antecipado esta batalha, talvez até a vulnerabilidade de Joana à manipulação dos seus irmãos. A questão era se ele me tinha preparado o suficiente para vencer uma luta que eu nunca soubera que viria. Eliseu levou-me para além dos estábulos principais em direção a um celeiro envelhecido que eu ainda não explorara. Ao contrário das estruturas imaculadamente renovadas no resto da propriedade, este edifício mantinha o seu caráter rústico original, deliberadamente não melhorado para parecer sem importância. O seu marido era um homem cuidadoso, disse Eliseu, produzindo uma velha chave de ferro. Após a primeira visita dos seus irmãos no ano passado, ele tornou-se ainda mais cauteloso. Eles visitaram antes? Gonçalo nunca mencionou isso. Eliseu acenou sombriamente. Apareceram sem aviso assim que souberam da descoberta de petróleo em propriedades vizinhas. O seu marido estava aqui a supervisionar a construção do estúdio de arte. Eles não o reconheceram no início. Ele deixara crescer a barba durante o tratamento. A menção casual do tratamento de Gonçalo enviou uma nova onda de dor através de mim. Enquanto eu dava aulas de literatura no ensino médio em Lisboa, meu marido estava aqui doente a criar este santuário, enquanto afastava seus irmãos predadores. O que aconteceu? Ele observou-os à distância, depois partiu sem se revelar. Naquela noite, ele fez alterações aos planos da propriedade. Eliseu destrancou a porta do celeiro. Começando por isto. A porta abriu-se para revelar um interior de celeiro de aspecto comum. Fardos de feno, equipamento agrícola antigo e motas de pó a dançar em raios de sol que filtravam pelas fendas nas paredes. Eliseu moveu-se confiante para o canto de trás, afastando vários fardos para expor uma alçapão no chão de terra. O seu marido instalou esta entrada no inverno passado. Os trabalhadores pensaram que estavam a construir uma despensa. Ele puxou a pesada porta para cima, revelando uma robusta escadaria de madeira que descia para a escuridão. Depois de si, Senhora Monteiro. A curiosidade superando a apreensão, segui Eliseu pelas escadas. No fundo, ele acionou um interruptor e as luzes piscaram, revelando um túnel de cimento que se estendia para a terra. Que lugar é este? O seu marido chamava-lhe seguro. Eu chamo-lhe genial. Eliseu gesticulou para que eu o seguisse enquanto ele percorria o túnel. Os irmãos Monteiro pensam que conhecem toda a extensão da propriedade e o seu valor. Não conhecem.
O túnel estendia-se talvez por 50 metros antes de abrir para uma grande sala de cimento cheia de arquivos, uma escrivaninha com equipamento informático e paredes cobertas com mapas e documentos. Bem-vinda à sala de guerra de Gonçalo, disse Eliseu, com um toque de orgulho na voz. Tudo o que ele recolheu sobre os irmãos, os seus negócios e o verdadeiro valor da Quinta da Folha de Carvalho. Dirigi-me à parede mais próxima, onde estava afixado um mapa de levantamento detalhado, mostrando não apenas a quinta, mas as propriedades circundantes por quilômetros. Marcas vermelhas indicavam locais de depósitos de petróleo com notas manuscritas sobre profundidade, qualidade e desafios de extração. Não entendo, disse, virando-me para Eliseu. Gonçalo sabia do petróleo, não no início. Ele comprou este lugar para renovar para si, pura e simplesmente. Mas há cerca de 18 meses, quando as terras de Pedroso mostraram petróleo, ele contratou geólogos para fazer um levantamento secreto da Quinta da Folha de Carvalho. Eliseu apontou para o mapa. Eles encontraram algo inesperado. O maior depósito não está debaixo da secção oriental, onde todos estão a perfurar. Está aqui, debaixo dos acres ocidentais que parecem sem valor. Estudei o mapa com mais cuidado, notando a concentração de marcas vermelhas na porção acidentada e aparentemente inútil da propriedade que se estendia pelas colinas, terra que Roberto nem sequer mencionara na sua proposta de divisão. Os levantamentos das empresas petrolíferas falharam porque a formação é incomum, mais profunda e com uma forma diferente do que esperavam, continuou Eliseu. O seu marido verificou-o com 3 especialistas independentes, fazendo-os jurar segredo. Então, a propriedade é ainda mais valiosa do que os irmãos dele imaginam, exponencialmente. Mas isso não é tudo. Eliseu dirigiu-se a um arquivo, retirando uma pasta grossa. Gonçalo documentou décadas de práticas comerciais questionáveis por parte dos 3 irmãos: evasão fiscal, tráfico de influências, desvio de fundos de clientes, provas suficientes para os arruinar profissionalmente se alguma vez viessem a público. Folheei a documentação meticulosa, reconhecendo a abordagem minuciosa de Gonçalo à resolução de problemas. Impressões de e-mail, registros financeiros, declarações juramentadas de ex-funcionários. Ele havia construído um caso hermético contra os seus irmãos. Por que ele recolheria tudo isso? Proteção? Eliseu sentou-se na escrivaninha, gesticulando para que eu ocupasse a outra cadeira. Ele sabia que eles viriam atrás da quinta assim que ele partisse. Ele queria que tivesse vantagem. Pensei na presunçosa confiança de Roberto, na manobra legal de Álvaro, no trabalho rápido deles em virar Joana contra mim. Ele antecipou tudo. Nem tudo, disse Eliseu calmamente. Ele não esperava que chegassem a sua filha tão rapidamente. A lembrança da traição de Joana doeu. Eles estão a manipulá-la com meias-verdades e promessas de riqueza e a brincar com o seu luto. Eliseu acrescentou. Ela perdeu o pai. De repente, estão a oferecer uma ligação a ele através de sangue e história partilhados. Uma atração poderosa para uma jovem mulher que lamenta o seu pai. Ele estava certo. Joana sempre fora a menina do pai, partilhando a mente analítica e o amor por enigmas de Gonçalo. Sua morte a tinha deixado à deriva, vulnerável a qualquer um que oferecesse uma conexão com ele. O que faço agora? Perguntei meio a mim mesma. Isso depende do que quer, respondeu Eliseu. Pode vender tudo, propriedade, direitos de petróleo, o pacote completo, e sair rica, mas talvez para sempre afastada da sua filha. Pode lutar legalmente contra os irmãos, usando esta vantagem. O que pode vencer a batalha, mas agravar as feridas familiares. Ou o quê? Pode fazer o que o seu marido sempre fez. Pensar 3 passos à frente e encontrar o caminho que ninguém espera. Considerei isto enquanto continuava a examinar a sala de guerra. Na escrivaninha estava uma fotografia emoldurada que eu nunca tinha visto antes. Gonçalo adolescente, de pé orgulhoso ao lado de um magnífico cavalo castanho, o seu rosto iluminado por uma alegria inocente que eu raramente vislumbrara no homem com quem me casei. Esse é o Fênix, disse Eliseu, notando o meu foco na fotografia. O cavalo do seu marido quando ele era rapaz. O único ponto positivo na sua infância aqui, pelo que me contou. O seu irmão vendeu o animal quando Gonçalo estava fora na faculdade, só para o magoar. Aparentemente,
outra peça do quebra-cabeça encaixou-se. O apoio de Gonçalo ao meu amor por cavalos, apesar de não ter interesse pessoal neles. Os 6 magníficos animais no estábulo não eram apenas um presente. Eram sua recuperação de algo precioso que seus irmãos lhe tinham roubado. Peguei na fotografia, um plano a começar a formar-se na minha mente. Eliseu, o portátil com os vídeos de Gonçalo funciona cá embaixo? Ele acenou com a cabeça. Há uma rede Wi-Fi segura em toda a propriedade. O seu marido certificou-se disso. Bom, preciso de ver os próximos vídeos antes do previsto. Depois preciso que me organize uma reunião. Com quem? Primeiro, a minha filha, sozinha, longe dos tios, depois o meu advogado, e finalmente. Olhei para a parede de provas que Gonçalo tinha compilado contra seus irmãos. Acho que gostaria de falar com esses representantes das empresas petrolíferas que têm feito ofertas pela propriedade. Eliseu sorriu pela primeira vez desde que entráramos no bunker escondido. Está a planear algo que o seu marido aprovaria. Estou a planear algo digno do homem que me amou o suficiente para criar tudo isto, corrigi. Uma nova determinação a afirmar minha voz. E vou precisar da sua ajuda. O que precisar, prometeu Eliseu. O seu marido salvou-me a vida há anos. Deu-me este emprego quando mais ninguém daria uma oportunidade a um ex-condenado a tentar reconstruir a sua vida. Devo-lhe tudo. E, por extensão, devo-lhe a si. Esta era mais uma faceta de Gonçalo que eu não conhecia. Sua generosidade discreta, estendendo-se para além da nossa família imediata, mudando vidas de que eu nunca ouvira falar. Ao sairmos do bunker, ocultando cuidadosamente a entrada novamente, senti uma estranha sensação de conexão com o meu falecido marido. Não o luto que dominara as últimas semanas, mas uma parceria que, de alguma forma, continuava para além da morte. Ele deixara-me não apenas uma propriedade e segurança material, mas ferramentas e conhecimento para eu forjar o meu próprio caminho em frente. Os irmãos Monteiro acreditavam estar a enfrentar uma viúva ingênua, fora do seu elemento. Não tinham ideia do que estava por vir. Nas 48 horas seguintes, mal dormi, alimentada pela determinação e pela crescente clareza do meu plano. Assisti a uma semana de vídeos de Gonçalo numa única noite, cada um revelando mais da sua estratégia e da profundidade da sua previsão. Eles tentarão dividir e conquistar, ele avisava numa gravação, como se falasse diretamente da minha situação atual. O Roberto será o rosto amigável, o Álvaro a ameaça legal, o Dines o observador silencioso, e eles visarão a Joana. Ela é o seu caminho mais fácil para desestabilizar a tua posição. Noutro vídeo, ele percorria a secção ocidental da propriedade, os supostamente sem valor acres que os seus irmãos tinham deliberadamente excluído da sua proposta. Esta terra parece nada, Clara. Colinas arbustivas, terreno rochoso, acesso difícil. É por isso que é perfeita. Ninguém olha de perto para o que parece sem valor. Armada com os insights de Gonçalo e a minha própria crescente compreensão do que enfrentava, combinei encontrar-me com Joana num pequeno café na cidade mais próxima, a 20 minutos da quinta, terreno neutro, longe da influência dos irmãos Monteiro e da atração emocional do santuário, cuidadosamente criado por Gonçalo. Ela chegou 15 minutos atrasada, a postura defensiva já instalada antes mesmo de se sentar. Não posso ficar muito tempo. O tio Roberto vai levar-me para me encontrar com o advogado da família esta tarde. Tio Roberto? Repeti suavemente. Ficaram bastante próximos em 3 dias. Ela corou. Eles não têm sido nada além de gentis e acolhedores, o que é mais do que posso dizer por ti. Estás a tratá-los como inimigos em vez de família do pai. Bebi meu café, escolhendo minhas próximas palavras cuidadosamente. Lembraste daquela disciplina de História da Arte que fizeste no 2º ano? O professor que falava sobre perspectiva, como o lugar onde te situas, muda completamente o que vês. O que é que isso tem a ver com alguma coisa? Tu só ouviste a perspectiva deles sobre esta situação. Peço-te que consideres que pode haver outra visão, a do teu pai. O pai está morto, disse ela bruscamente, a dor a brilhar nos seus traços. E ele, obviamente, não confiava o suficiente em nenhum de nós para nos contar sobre este lugar enquanto estava vivo. Estendi a mão para a minha bolsa e retirei um tablet. Na verdade, ele deixou algo para ambos. O que é isso? O teu pai fez vídeos, Joana.
centenas deles. Mensagens para me guiarem. Depois que ele partisse. Virei o tablet para ela, colocando o vídeo específico que Gonçalo tinha rotulado para Joana quando precisar. O rosto dela empalideceu. Ela fez vídeos. Ele sabia que estava a morrer, disse eu suavemente, finalmente partilhando a verdade. Foi diagnosticado há 3 anos com cardiomiopatia hipertrófica. Escolheu não nos contar. Queria poupar-nos a vê-lo definhar. Isso é impossível. Ele ter-me-ia contado, mas a incerteza tinha invadido sua voz. Vê o vídeo, Joana. Ouve o dele. Com os dedos trêmulos, ela apertou o play. O rosto de Gonçalo apareceu, saudável, vibrante, os seus olhos enrugados com o sorriso que era tão unicamente seu. Olá, minha filha brilhante. Se estás a ver isto, então parti. Conhecendo-te, provavelmente estás zangada com todos os segredos que guardei. Ele riu suavemente. Nunca gostaste de ser mantida no escuro sobre nada, nem mesmo quando eras criança. Lágrimas brotaram nos olhos de Joana enquanto seu pai continuava. Devia ter te contado que estava doente. Devia ter te dado tempo para te preparares, para fazeres todas as perguntas que tão bem sabes fazer. Mas fui egoísta. Queria que os nossos últimos anos juntos fossem normais, não ensombrados pelo meu diagnóstico. Espero que um dia me perdoes por essa escolha. Gonçalo mexeu-se, inclinando-se para a câmera. Mas há algo mais que precisas de saber. Algo sobre os meus irmãos que nunca partilhei contigo. O nosso arranjo não foi uma mesquinha briga familiar. Joana, eles desviaram a minha parte da herança do nosso pai quando eu tinha 19 anos. Usaram o meu nome em documentos fraudulentos enquanto eu estava na faculdade. Quando descobri e ameacei expô-los, eles ameaçaram implicar-me como participante voluntário. A mão de Joana cobriu a boca, seus olhos nunca deixando a tela. Deixei Portugal. Mudei o meu nome ligeiramente de Gonçalo para Gonçalo e recomecei no Porto. Conheci a tua mãe. Construí uma vida. Criei-te. Foi mais do que suficiente. Sua expressão endureceu. Mas os meus irmãos nunca mudaram. O que quer que te estejam a dizer agora, lembra-te disto. Eles quiseram o controlo da propriedade familiar durante décadas, não por sentimentalismo, mas por pura ganância. E usarão qualquer um, incluindo a minha filha, para o conseguir. O vídeo terminou, congelando no rosto preocupado de Gonçalo. Joana ficou imóvel, lágrimas a escorrerem silenciosamente pelas suas bochechas. Ele estava a proteger-nos, sussurrou finalmente. Todo este tempo, por mais do que apenas a sua doença, confirmei gentilmente. Os teus tios não são a ligação familiar que estão a fingir ser. São oportunistas que te veem como o caminho mais fácil para o que querem. Ela limpou as lágrimas, a raiva substituindo o luto na sua expressão. Eles têm me mentido, não têm? Sobre tudo. Nem tudo. A quinta vale milhões. Essa parte é verdade. Mas eles não te contaram sobre a secção ocidental que convenientemente excluíram da sua proposta, nem sobre a verdadeira extensão dos depósitos de petróleo lá. A compreensão amanheceu nos seus olhos. Estão a tentar enganar-nos. Nós? Repeti, a esperança a tremeluzir. Isso significa que estás de volta ao meu lado? Mãe, nunca saí do teu lado. Eu só. Ela olhou para baixo envergonhada. Queria sentir-me ligada ao pai através da sua família. Eles tinham histórias sobre ele quando criança. Fotos que nunca tinha visto. Eu entendo, assegurei-lhe, estendendo a mão pela mesa para apertar a dela. O luto torna-nos vulneráveis de maneiras que não podemos antecipar. Mas agora precisamos de ser mais inteligentes do que eles. Juntos, Joana endireitou-se, sua expressão a mudar de devastação para determinação, tão parecida com a do pai que meu coração apertou. Qual é o plano? Sorri, sentindo a primeira verdadeira sensação de confiança desde que esta provação começara. Primeiro, vamos encontrar-nos com o meu advogado esta noite. Não o advogado da família que os teus tios querem usar, mas alguém recomendado pelo advogado de Gonçalo no Porto. Depois, amanhã, temos um encontro com a Western Plains Energy, a empresa petrolífera. Por quê? Porque o conhecimento é vantagem. E neste momento, sabemos algo que os teus tios não sabem. Exatamente onde está o petróleo e quanto realmente existe. Mostrei-lhe os levantamentos geológicos da sala de guerra de Gonçalo. Eles pensam que estão a lidar com uma viúva desinformada e uma sobrinha ingênua.
Hora de lhes mostrar exatamente quem eles realmente estão a enfrentar. Pela primeira vez desde a morte de Gonçalo, Joana riu. Um som de genuína diversão. O pai sempre disse que eras a pessoa mais inteligente que ele já conheceu, que por baixo daquela professora de liceu tranquila, havia um gênio tático que podia superar qualquer um, se devidamente motivada. Ele realmente disse isso? Perguntei, surpreendida. Sempre. Ela sorriu, enxugando as últimas lágrimas. Ele também disse que o maior erro que alguém poderia cometer era subestimar Clara Monteiro. Ao sairmos juntas do café, senti uma mudança na dinâmica desta batalha. Os irmãos Monteiro, sem querer, uniram-nos em vez de nos dividirem. Não tinham ideia de que o seu aparente sucesso inicial com Joana apenas preparara o terreno para a sua derrota final. Mais tarde naquela noite, com Joana ao meu lado, expus o meu plano completo ao advogado que Gonçalo selecionara para este cenário exato. Sua expressão mudou de interesse profissional para admiração incontida, enquanto ele compreendia toda a extensão do que eu propunha. Senhora Monteiro, disse ele finalmente, o seu marido disse que me surpreenderia com o seu pensamento estratégico. Ele tinha razão. O meu marido, respondi, tinha razão em muitas coisas, incluindo, ao que parecia, na sua crença na minha capacidade de não apenas sobreviver à sua morte, mas de emergir mais forte do cadinho do luto e da traição. Os irmãos Monteiro chegaram à Quinta da Folha de Carvalho exatamente quando eu esperava, às 10h em ponto, 3 dias após a minha reunião com Joana. Seu SUV preto subiu a entrada de Cascalho com a confiança de homens que acreditavam que a vitória era meramente uma formalidade. Atrás deles, seguiu um Mercedes prateado, que eu não reconheci. Provavelmente seu advogado ou consultor financeiro. Observei da janela da sala de estar, vestida não com as roupas casuais que tinham visto anteriormente, mas com um fato sob medida que eu comprara especificamente para esta reunião. As aparências importam ao orquestrar um golpe, e eu pretendia apresentar-me não como uma viúva em luto, mas como a oponente formidável que Gonçalo sempre soubera que eu era. Eles estão aqui, chamei a Joana, que emergiu da cozinha com um ar igualmente profissional num vestido azul escuro. O relógio do pai, um dos seus bens mais preciosos, proeminentemente exibido no seu pulso. Pronta? Perguntou ela. Nervosismo e determinação em conflito na sua expressão. Completamente apertei a mão dela. Lembra-te, deixa-os encurralarem-se primeiro. Eliseu apareceu da parte de trás da casa. Os outros chegaram pela entrada de serviço. Estão preparados na sala de jantar como pediu. Acenei em agradecimento. Momento perfeito. A campainha tocou, e Eliseu foi abri-la com a deferência profissional de um cuidador que sabia o seu papel nesta performance cuidadosamente coreografada. Bom dia, senhores. Ouviu cumprimentá-los. A senhora Monteiro e a menina Joana estão à vossa espera. Por favor, por aqui. Eles entraram com a facilidade de homens acostumados a controlar ambientes. Roberto liderava, seguido por Álvaro com sua sempre presente pasta legal e Dines na retaguarda. Atrás deles caminhava um homem de cabelos grisalhos num fato caro que irradiava autoridade corporativa. Clara? Roberto acenou com a cabeça, seu sorriso não atingindo seus olhos. Agradecemos por ter concordado com esta reunião. Este é o Joaquim Santos, CEO da Extração Norte. Pensamos que poderia ser produtivo ter um especialista da indústria a juntar-se à nossa discussão sobre o potencial da propriedade. Então, eles trouxeram um executivo do petróleo para me intimidar com jargão técnico e avaliações de mercado. Previsível. Que atencioso, respondi agradavelmente. Preparei a sala de jantar para a nossa reunião. Vamos? Levei-os pela casa, notando seus olhares de avaliação às renovações que Gonçalo tinha concluído. Na sala de jantar formal, uma grande mesa tinha sido posta com documentos em cada lugar, jarras de água e serviço de café, a imagem da preparação profissional. Por favor, sentem-se, gesticulei. Acredito que temos muito a discutir. Enquanto se sentavam nas suas cadeiras, as expressões de confiança ainda firmemente no lugar, eu permaneci de pé à cabeceira da mesa. Antes de começarmos, disse eu, quero agradecer-lhes pela sua proposta anterior. Foi educativa. O sorriso de Roberto alargou-se, claramente interpretando o meu comentário como submissão.
Temos o prazer de que tenha tido tempo para considerar a nossa oferta com a perícia do Sr. Santos. Podemos discutir o arranjo mais vantajoso para dividir os bens da propriedade. Sim. Divisão, divaguei, pegando num comando da mesa. É precisamente isso que gostaria de discutir. Carreguei num botão, e um ecrã escondido desceu do teto na extremidade da sala. Os irmãos trocaram olhares surpresos. Claramente, eles não esperavam este nível de preparação. Se me permitem a vossa atenção para a apresentação, continuei, clicando no comando novamente. Um mapa detalhado da Quinta da Folha de Carvalho apareceu no ecrã, mostrando limites da propriedade, características topográficas e formações geológicas. Este é o levantamento completo da Quinta da Folha de Carvalho, expliquei. Todos os 2.200 acres, não apenas os 800 acres orientais mencionados na vossa proposta. Álvaro remexeu-se desconfortavelmente. A secção ocidental é um terreno rochoso não urbanizável. Excluímo-la por uma questão de simplicidade. Que atencioso. Sorri. Exceto por um pequeno detalhe. Mais um clique, e o mapa foi sobreposto com localizações de depósitos de petróleo. O levantamento geológico completo da sala de guerra de Gonçalo, mostrando a enorme reserva sob os acres ocidentais sem valor. Joaquim Santos endireitou-se na sua cadeira, a máscara profissional a cair, enquanto se inclinava para estudar a projeção com um súbito e intenso interesse. Como podem ver, continuei calmamente, o principal depósito de petróleo estende-se predominantemente sob a secção ocidental, os acres que tão generosamente ofereceram para excluir da nossa justa divisão. O rosto de Roberto corou. Estes levantamentos não são fiáveis. A análise da extração norte indica. Na verdade, interrompeu uma nova voz enquanto a porta de ligação se abria. Esses levantamentos foram verificados por 3 equipes geológicas independentes. Os irmãos Monteiro viraram-se em choque quando Tomás Diniz, CEO da Western Plains Energy, o principal concorrente da extração norte, entrou na sala, seguido pelo meu advogado e 2 indivíduos em trajes de negócios. "O que isto?" Roberto exigiu, semi-erguendo-se da cadeira. "Isto", disse eu agradavelmente, "é uma reunião sobre o verdadeiro valor e futuro da Quinta da Folha de Carvalho." O Sr. Diniz expressou um interesse significativo no potencial da propriedade, particularmente depois de rever os dados geológicos completos que o meu marido compilou. Joaquim Santos lançou um olhar traído aos irmãos Monteiro. Disse-me que tinha direitos de negociação exclusivos para esta propriedade. "Não tem", intercedeu o meu advogado suavemente, colocando documentos adicionais na mesa. "A senhora Monteiro detém o título claro e incontestado de toda a propriedade, incluindo todos os direitos minerais. Os documentos que lhes foram mostrados pelos irmãos Monteiro não têm qualquer valor legal." Roberto bateu com a mão na mesa. "Esta propriedade pertence à família Monteiro há gerações. Gonçalo tinha uma obrigação moral." "Obrigações morais?" Joana falou pela primeira vez, sua voz firme apesar do aperto nos nós dos dedos no copo de água. "Como a obrigação moral que tinham para com o meu pai, quando roubaram a sua herança, ou falsificaram a sua assinatura em documentos de empréstimo, ou ameaçaram implicá-lo nos vossos crimes financeiros, se ele os expusesse." Os irmãos congelaram, a cor a esvair-se dos seus rostos. "De que é que ela está a falar?" perguntou Joaquim Santos, parecendo cada vez mais desconfortável. "Talvez isto esclareça as coisas", disse eu, acenando para o meu advogado, que distribuiu envelopes selados a todos na mesa. Cópias da documentação que o meu marido preservou relativamente a certas transações históricas envolvendo bens da família Monteiro. Acredito que o prazo de prescrição expirou em alguns destes assuntos, mas as autoridades reguladoras financeiras portuguesas podem ainda achar outros bastante interessantes. Álvaro abriu o seu envelope, examinando o conteúdo com crescente alarme. "Estes são assuntos familiares privados", balbuciou, "completamente irrelevantes para a discussão atual." "Pelo contrário", retruquei, finalmente sentando-me à cabeceira da mesa. "Eles estabelecem um padrão de comportamento fraudulento que afeta diretamente a vossa credibilidade nestas negociações. Comportamento que continuou quando enganaram deliberadamente o Sr. Santos sobre a vossa capacidade de negociar por esta propriedade." A sala silenciou-se enquanto os irmãos Monteiro percebiam a totalidade da sua exposição. Gonçalo tinha documentado tudo, seus crimes históricos contra ele,
suas manipulações recentes, suas tentativas de apoderar-se de bens valiosos enquanto pareciam generosos. O que queres? Roberto perguntou finalmente, sua fachada confiante a desmoronar-se. Quero que saiam da Quinta da Folha de Carvalho e nunca mais voltem, afirmei simplesmente. Quero que cessem todas as tentativas de contestar a minha propriedade ou manipular a minha filha. Em troca, estes documentos permanecem privados, visíveis apenas pelas pessoas nesta sala. Joaquim Santos levantou-se abruptamente. Acredito que o envolvimento da minha empresa neste assunto se baseou em informações incompletas e potencialmente fraudulentas. Se me permite, senhora Monteiro, entrarei em contato diretamente relativamente a quaisquer futuras discussões sobre direitos minerais. Ele lançou um olhar de nojo aos irmãos antes de sair. A expressão de Roberto endureceu enquanto observava seu aliado da empresa petrolífera partir. Não tem ideia do que está a fazer, Clara. Os custos de extração para a secção ocidental são proibitivos. A logística sozinha. Na verdade, intercedeu o Tomás Diniz, a Western Plains desenvolveu uma nova tecnologia de extração especificamente adequada a estas formações geológicas. Estamos preparados para fazer à senhora Monteiro uma oferta que reconheça tanto os desafios como o potencial excepcional desta propriedade. Enquanto a reunião continuava, transformando-se da tomada de posse planeada pelos irmãos Monteiro na minha contraofensiva cuidadosamente orquestrada, cruzei o olhar de Joana do outro lado da mesa. O seu leve sorriso transmitia tudo: orgulho, vindicação e o reconhecimento agridoce de que Gonçalo nos preparara para este momento, mesmo para lá do túmulo. Quando os irmãos Monteiro partiram 2 horas depois, derrotados, expostos e legalmente vinculados pelo acordo de liquidação que o meu advogado preparara antecipadamente, o futuro da Quinta da Folha de Carvalho tinha sido garantido exatamente como Gonçalo previra, não dividido entre parentes gananciosos, nem vendido ao licitante mais alto, mas preservado como um legado para a família que ele escolhera e amara, Joana e eu. Enquanto os seus veículos desapareceram pela entrada, Eliseu apareceu ao meu lado. O seu marido estaria orgulhoso, disse ele baixinho. A senhora o superou exatamente como ele acreditava que faria. Observei a poeira assentar na entrada, uma estranha mistura de emoções a varrer-me. Triunfo misturado com luto. Força emergindo da vulnerabilidade. Ainda não terminamos, respondi, pensando nos vídeos ainda à espera no portátil de Gonçalo, no futuro que se estendia à nossa frente. Esta foi apenas a primeira batalha. Mas foi uma batalha que vencemos decisivamente, usando as armas que Gonçalo meticulosamente preparara e a força que ele sempre vira em mim. Mesmo quando eu não a conseguia ver em mim mesma. As semanas seguintes à derrota dos irmãos Monteiro passaram-se num turbilhão de assuntos práticos, documentos legais a finalizar o nosso acordo de liquidação, reuniões com a Western Plains Energy para estruturar um arranjo de extração mutuamente benéfico e um inventário cuidadoso de tudo o que Gonçalo criara na Quinta da Folha de Carvalho. Joana ficou comigo durante tudo, o seu ressentimento inicial sobre os segredos do pai transformando-se em apreciação pela sua previsão. Estabelecemos uma rotina de assistir aos seus vídeos diários juntas todas as manhãs, ambas encontrando conforto e orientação na sua presença póstuma. Tinhas alguma ideia? Perguntou Joana uma noite enquanto estávamos sentadas no alpendre a ver o pôr do sol por trás das colinas ocidentais que continham a nossa recém-descoberta riqueza. Qualquer suspeita de que o pai estivesse doente ou a planear tudo isto, considerei a pergunta cuidadosamente, procurando nas minhas memórias por sinais perdidos. Havia pequenas coisas que fazem sentido em retrospectiva. A sua insistência em atualizar os nossos testamentos há 3 anos. A forma como ele às vezes olhava para nós ao jantar, quase memorizando os nossos rostos, o seu súbito interesse em tirar fotos de momentos comuns. Pensei que ele estava apenas a passar por uma fase de apreciação da meia-idade, disse Joana sorrindo tristemente. De certa forma, sim, mas não pelas razões que presumimos. Bebi meu chá, lembrando-me que a maior mudança foi como ele parou de adiar as coisas. O teu pai sempre foi uma pessoa um dia em relação a assuntos pessoais. Um dia faríamos aquela viagem à Europa. Um dia ele aprenderia a velejar. Um dia renovaríamos a cozinha. Então, de repente, ele começou a fazer as coisas em vez de falar sobre elas. Como comprar este lugar?
Joana acenou com a cabeça. Criar algo duradouro. Exatamente. Atribuiu a ele finalmente sentir-se financeiramente seguro o suficiente para satisfazer alguns sonhos. Eu abanei a cabeça, ainda a assimilar a magnitude do que ele escondera. Nunca imaginei que ele estava a correr contra o tempo, a criar um legado porque sabia que não estaria aqui para o ver amadurecer. Os representantes da Western Plains Energy ficaram chocados quando eu lhes expus as minhas condições para o acesso ao petróleo sob a nossa propriedade. Em vez de vender os direitos minerais diretamente por uma quantia fixa, como a maioria dos proprietários fazia, eu insisti num acordo estruturado que priorizava a proteção ambiental, empregava métodos de extração sustentáveis e estabelecia um fundo substancial para a restauração após o esgotamento do petróleo. Senhora Monteiro, disse o seu principal negociador, estas condições são altamente incomuns na indústria. Então talvez a indústria precise de termos mais incomuns, respondi, canalizando a confiança tranquila de Gonçalo. O petróleo está lá há milhões de anos. Pode lá ficar até chegarmos a acordo sobre métodos responsáveis para o extrair. Para minha surpresa, Tomás Diniz, o CEO, ficou intrigado em vez de desencorajado pela minha abordagem. O seu marido mencionou que era licenciada em ciências ambientais antes de mudar para a literatura, notou ele. Ele disse que insistiria em fazer isto corretamente, não apenas de forma lucrativa. Outra peça do planeamento de Gonçalo revelada. Ele tinha claramente estado em comunicação com líderes industriais selecionados, lançando as bases para negociações que ele sabia que se seguiriam à sua morte. Um mês depois de reclamar a minha herança, eu estava no estúdio de arte que Gonçalo criara, a luz do sol a entrar pelas janelas viradas para norte, iluminando uma tela em branco no cavalete. Depois de décadas afastada da pintura, eu finalmente pegara num pincel novamente, hesitantemente no início. Depois, com crescente confiança, o assunto de hoje esperava pacientemente no paddock visível através das janelas do estúdio. Noite, o magnífico garanhão frísio que Gonçalo comprara porque eu lembrava de um quadro que eu admirara 20 anos antes. Eliseu ensinava-me a cavalgar novamente, o meu corpo de meia-idade a protestar, depois a adaptar-se aos ritmos esquecidos da equitação. Mãe. Joana apareceu à porta, o portátil na mão. O vídeo de hoje é diferente. Acho que deves vê-lo sozinha. Pousei o meu pincel, curiosa. Tínhamos caído na rotina de assistir às mensagens diárias de Gonçalo juntas ao pequeno almoço, encontrando conforto na experiência partilhada. Diferente como? Está marcado especificamente para o mês 2, dia 15. Ele intitulou-o Quando a Clara voltar a pintar. Ela entregou-me o computador com um sorriso gentil. Ele sabia que acabarias por o fazer. Sozinha no estúdio, rodeada pelas ferramentas de uma paixão que eu estava a redescobrir, abri o portátil e carreguei no play. Gonçalo apareceu, sentado nesta mesma sala antes de qualquer material de arte ter sido instalado. O espaço nu, excepto pelas magníficas janelas. Olá, meu amor, começou ele, o seu sorriso caloroso e íntimo. Se estás a ver isto, encontraste o teu caminho de volta à tua arte? De volta à paixão que deixaste de lado pela nossa família todos aqueles anos. Toquei suavemente no ecrã, lágrimas a marejarem nos meus olhos. Tenho pensado muito em legado, continuou ele. O que deixamos para trás? Que marcas deixamos no mundo? A maioria das pessoas pensa em legado em termos de filhos, riqueza ou conquistas. Mas há outro tipo de legado, a capacitação de possibilidades naqueles que amamos. Ele gesticulou para a sala vazia à sua volta. Este espaço ainda não está concluído, mas na minha mente consigo vê-lo terminado, cheio de luz, cor e as tuas criações. Imagino-te de pé diante de um cavalete, pincel na mão, finalmente dando forma às visões que carregaste dentro de ti durante todos estes anos. Olhei para o retrato inacabado de noite no meu cavalete, impressionada com a forma como se alinhava com a imaginação de Gonçalo. Estruturei tudo para te dar liberdade. Clara, continuou ela. Segurança financeira, através dos direitos de petróleo, proteção da interferência dos meus irmãos, um espaço bonito para criar. Mas o que tu fazes com essa liberdade, esse é o teu legado para construir, não o meu para ditar. Ele inclinou-se para a câmara, a sua expressão intensa. A quinta, os cavalos, o estúdio de arte, não são a herança.
São apenas as ferramentas. A verdadeira herança é a possibilidade, a oportunidade de te tornares mais plenamente tu mesma sem restrições. Pausei o vídeo, sobrecarregada pela profundidade da sua compreensão. Gonçalo conhecia-me melhor do que eu a mim mesma. Vira a artista adormecida ainda viva dentro da professora prática e mãe dedicada que eu me tornara. Quando retomei o vídeo, a sua expressão suavizara-se novamente. Tenho um pedido, embora seja teu, para aceitar ou recusar. No armário de arrumação atrás desta sala está uma grande tela que encomendei antes do meu diagnóstico. Está em branco, à espera. Quando estiveres pronta, verdadeiramente pronta, espero que cries algo para ela. Algo que capte não apenas o que vês, mas o que sentes sobre este lugar que me trouxe de volta às minhas origens e te levará para o teu futuro. O vídeo terminou com a sua despedida familiar. Até amanhã, meu amor. Fiquei imóvel por vários minutos, processando as suas palavras. Então, movida por impulso, fui ao armário de arrumação e encontrei exatamente o que ele descrevera. Uma enorme tela em branco feita à medida para a parede proeminente da sala de estar. Era o tamanho perfeito para criar uma peça de destaque, um ponto focal para o coração da casa que Gonçalo criara. Nas semanas seguintes, enquanto o outono pintava a paisagem em tons brilhantes, esbocei inúmeros rascunhos, tentando captar a essência da Quinta da Folha de Carvalho e o que ela representava. Nenhum me satisfez até que, numa manhã, ao observar Joana cavalgar o noite pela pradaria oriental, algo clicou. A pintura tomou forma gradualmente, não uma paisagem tradicional, mas uma mistura de elementos reais e metafóricos. A quinta, como existia agora em segundo plano, reproduzida com precisão fotográfica, em primeiro plano, uma série de camadas translúcidas mostrando o que viera antes. A propriedade abandonada que Gonçalo comprara, a quinta familiar da sua infância, e por baixo de tudo, a terra antiga que testemunhara gerações a virem e a irem. Através destas camadas temporais, 2 cavaleiros a cavalo, um homem e uma mulher, com traços indistintos o suficiente para representar tanto jornadas específicas quanto universais. Atrás deles, mal visível a menos que se soubesse onde procurar, uma terceira figura, uma jovem mulher a forjar o seu próprio caminho. Quando a pintura finalmente ficou completa, Eliseu ajudou-me a pendurá-la no seu lugar designado na sala de estar. Joana recuou, estudando-a com lágrimas nos olhos. É ele, não é? E tu e eu. Ela traçou os caminhos dos cavaleiros com o dedo à distância, o passado, presente e futuro deste lugar. Legado, disse eu simplesmente. Não o que fica para trás, mas o que continua em frente. Naquela noite, enquanto observava o pôr do sol do alpendre do que era agora verdadeiramente a minha casa, senti a presença de Gonçalo, não como um fantasma ou memória, mas como uma parceria contínua. Ele dera-me não apenas segurança material, mas um quadro para a reinvenção, a liberdade de descobrir quem Clara Monteiro poderia tornar-se quando não fosse constrangida pelas circunstâncias. O petróleo proporcionaria estabilidade financeira por gerações. A quinta evoluiria de acordo com a nossa gestão, e eu continuaria a trazer beleza ao mundo através de talentos recém-descobertos, criando o meu próprio legado ao lado do que Gonçalo tão cuidadosamente preparara. O vídeo de amanhã esperava no portátil, outro dia de orientação e conexão através da fronteira que nos separava. Mas crescentemente, eu olhava para a frente em vez de para trás, grata pela sua previsão, mas ansiosa por escrever os próximos capítulos desta história inesperada eu mesma. A Quinta Proibida tornara-se solo sagrado, não um lugar de segredos e dor como Gonçalo a conhecera, mas um santuário de possibilidades, o seu último e maior presente para mim. O inverno chegou à Quinta da Folha de Carvalho com uma beleza dramática. Neve imaculada cobrindo as pastagens ondulantes, cristais de gelo formando padrões delicados nas janelas, fumo a enrolar-se da chaminé de pedra para o ar límpido do Alentejo. Decidi ficar durante a estação, em vez de voltar para o porto, atraída por experimentar o ciclo completo das estações nesta terra, que se tornou o meu lar inesperado. Joana tinha regressado relutantemente à sua vida em Lisboa, a sua empresa de marketing não disposta a estender a sua licença indefinidamente. O nosso ritual diário de vídeo continuou via FaceTime, nós as 3 ainda conectadas. Joana no seu apartamento urbano, eu na sala de estar da Quinta, e a presença gravada de Gonçalo a ligar-nos através do tempo e do espaço.
As colinas ocidentais são particularmente bonitas depois de uma neve fresca, observou Gonçalo no vídeo de hoje, filmado exatamente há 1 ano na mesma sala. Se o Eliseu manteve a manutenção da mota de neve no celeiro de equipamento, leva-a até ao cume com vista para o vale. A vista ao nascer do sol vale o levantar cedo. Sorri com a sua contínua capacidade de antecipar as minhas experiências. Ainda ontem, Eliseu mencionara a mota de neve e oferecera-se para me mostrar os trilhos de inverno que Gonçalo mapeara por toda a propriedade. 6 meses tinham passado desde que eu confrontara os irmãos Monteiro. Fiel ao nosso acordo, eles mantiveram a distância, embora o meu advogado ocasionalmente encaminhasse comunicações da sua equipa jurídica. Questões técnicas sobre os limites da propriedade, enquanto a Western Plains Energy iniciava os trabalhos preliminares na extremidade oriental da quinta. O projeto de extração de petróleo estava a prosseguir com cuidado deliberado. A empresa honrava o nosso acordo invulgar, que priorizava a proteção ambiental em detrimento do lucro rápido. Tomás Diniz tornara-se um aliado inesperado. O seu interesse inicial nos negócios evoluindo para um respeito genuíno pela abordagem sustentável que Gonçalo previra, e eu insistira. O meu telefone tocou, tirando-me destes pensamentos. O nome de Joana piscava no ecrã. Está tudo bem? Respondi imediatamente, preocupada com a chamada inesperada. O nosso chat de vídeo diário não estava agendado para várias horas. Não tenho a certeza, respondeu ela, a voz tensa. Acabei de ter uma visita estranha do tio Diniz. O meu aperto no telefone apertou. Diniz, o que ele queria? Oficialmente, ele veio pedir desculpa pelo seu papel em tentar manipular-me contra ti? Ela fez uma pausa. Mas algo parecia errado em toda a conversa. Ele continuava a fazer perguntas subtis sobre a quinta, se eu visitava frequentemente, se tinha notado alguma atividade incomum na propriedade. Tu contaste-lhe alguma coisa? Claro que não. Mantive as respostas vagas e evasivas. A sua voz baixou. Mãe, acho que eles estão a planear algo. Isto parecia reconhecimento. Um frio que nada tinha a ver com a temperatura de inverno percorreu-me. Os irmãos Monteiro tinham estado suspeitosamente quietos nos últimos meses. Demasiado quietos, talvez para homens acostumados a lutar pelo que queriam. Alertarei o Eliseu e aumentarei a segurança. Assegurei-lhe. E farei com que o meu advogado contacte o deles com um lembrete sobre os termos do nosso acordo. Há mais uma coisa, acrescentou Joana hesitantemente. O Diniz mencionou que o Roberto tem estado doente, uma condição cardíaca que exige cirurgia. Ela tentou apelar à minha simpatia, sugerindo que a família devia unir-se em tempos difíceis. A mesma condição cardíaca que tirara Gonçalo, a cardiomiopatia hipertrófica genética que ele herdara do pai. Perguntei-me se Roberto escondera o seu diagnóstico dos irmãos, assim como Gonçalo escondera o seu de nós. Tem cuidado, Joana. Isto pode ser legítimo, ou pode ser outra tática de manipulação. Foi o que pensei. Ela suspirou. Odeio ser suspeita de cada interação com a família do pai. Não devia ser assim. Depois de terminar a chamada, fui até a janela com vista para a entrada coberta de neve, uma inquietação a instalar-se no meu estômago. Os irmãos Monteiro provaram ser implacáveis e enganadores. O seu aparente recuo pode ser simplesmente um reagrupamento estratégico. Liguei imediatamente para Eliseu, transmitindo as preocupações de Joana. A sua resposta foi caracteristicamente calma, mas resoluta. Alertarei a equipa de segurança e verificarei a vigilância do perímetro, assegurou-me. Instalamos esses sistemas exatamente para este cenário. Outra das precauções de Gonçalo, segurança discreta mas abrangente em toda a propriedade, com câmaras a monitorizar todos os pontos de acesso e sensores de movimento a cobrir as abordagens mais vulneráveis. Na altura, pensei que era excessivo. Agora, eu estava grata pela sua previsão. Naquela noite, encontrei-me atraída para o bunker escondido sob o celeiro, procurando orientação nos registros meticulosamente organizados de Gonçalo. Se os irmãos Monteiro estivessem a planear outra tentativa de reclamar a quinta da Folha de Carvalho, talvez ele tivesse antecipado este cenário também. Na sala de betão cheia de arquivos e mapas, procurei por algo relacionado com ameaças contínuas pós-acordo. Na gaveta inferior da escrivaninha de Gonçalo, encontrei uma pasta rotulada simplesmente "Se eles voltarem na sua caligrafia precisa". No interior havia um plano de contingência detalhado,
Passos a seguir, se os seus irmãos violassem o acordo, incluindo injunções legais pré-redigidas, informações de contacto para as autoridades portuguesas que investigaram os seus negócios financeiros passados e, surpreendentemente, uma carta selada dirigida a Roberto Monteiro. Uma nota na caligrafia de Gonçalo estava presa com um clipe ao envelope. Um último recurso: entregar apenas se absolutamente necessário. O que o meu marido escrevera ao seu distante irmão mais velho que ele considerava tão potencialmente poderoso ou prejudicial que só devia ser usado em último caso, o envelope estava selado, o conteúdo um mistério final que Gonçalo me deixara para desvendar, só se as circunstâncias o exigissem. Regressei à casa principal, com a carta selada em segurança no meu bolso, a minha mente a processar possibilidades e estratégias. Lá fora, uma neve suave começou a cair novamente, adicionando outra camada imaculada à paisagem de inverno. Na manhã seguinte, Eliseu bateu à minha porta enquanto eu terminava o pequeno almoço. "Temos visitas", anunciou, com a sua expressão grave. "Os 3 irmãos Monteiro, mais 2 homens que não reconheço." No portão, ele acenou. "Estão a pedir entrada." Roberto alega que é um assunto pessoal de família, não relacionado com a disputa de propriedade. Fui até a janela da sala de estar, que oferecia uma vista para os portões de entrada ao longe. 2 veículos esperavam lá, o familiar SUV preto e um sedã mais modesto. "O que pensa que eles realmente querem?" perguntei a Eliseu. "Nada de bom", respondeu ele sem rodeios. "Mas recusar-me a vê-los pode provocar o que quer que estejam a planear. Melhor controlar o encontro nos nossos termos." Considere a mão inconscientemente a tocar a carta no meu bolso. Mantenha a segurança alerta, mas não visível. Deixe-os aproximarem-se apenas da casa principal, sem acesso a outros edifícios. Enquanto Eliseu foi transmitir estas instruções, liguei para o meu advogado para informá-lo da visita inesperada. Depois para Joana para a avisar de que os seus tios tinham aparecido na quinta menos de 24 horas após a visita casual de Diniz a ela. "Queres que eu vá?" perguntou ela imediatamente. "Posso estar no próximo voo?" "Não", decidi. "Fica onde estás. Isto pode ser exatamente o que eles querem. Ter-nos a ambas aqui, isoladas do nosso sistema de apoio legal." Pela janela, observei os portões abrirem-se, permitindo que os 2 veículos seguissem pela longa entrada. Preparando-me, fui ao meu quarto para buscar um item adicional que Gonçalo deixara precisamente para este tipo de confronto. Um pequeno gravador digital disfarçado de broche decorativo. O que quer que os irmãos Monteiro quisessem, eu pretendia ter um registro de cada palavra. Quando a campainha tocou, eu esperava na sala de estar, sentada calmamente na poltrona de frente para a entrada, o gravador preso ao meu camisola, a misteriosa carta segura no meu bolso. Eliseu atendeu à porta com cortesia profissional, acolhendo os nossos visitantes indesejados. Roberto entrou primeiro, parecendo visivelmente mais magro do que no nosso último encontro, a sua tez acinzentada sob o seu bronzeado. Álvaro e Dini seguiram, as suas expressões cuidadosamente neutras. Os 2 estranhos vinham atrás, um carregando uma mala médica, sugerindo que era um médico, o outro segurando uma pasta de couro semelhante às preferidas pelos profissionais do direito. "Clara." Roberto acenou em cumprimento, a sua voz desprovida do seu habitual tom dominante. "Obrigado por nos receber sem hora marcada." "A família parece sempre chegar inesperadamente", respondi suavemente. "Por favor, sentem-se." "Eliseu, poderia trazer café para os nossos convidados?" Enquanto se arranjavam nos sofás em frente à minha cadeira, notei a tensão nas suas posturas, a forma como Álvaro continuava a olhar para Roberto com uma preocupação mal disfarçada. O que quer que os tivesse trazido aqui, centrava-se no Monteiro mais velho. "Serei direto." Roberto começou assim que Eliseu partiu para a cozinha. "Fui diagnosticado com a mesma condição cardíaca que levou Gonçalo, cardiomiopatia hipertrófica. É hereditária." Então a informação de Joana tinha sido precisa. Mantive uma expressão neutra, esperando que ele continuasse. "A minha condição é avançada. Os especialistas dão-me 6 meses sem intervenção, possivelmente anos com o tratamento certo." Ele gesticulou para o homem com a mala médica. "Este é o Dr. Souza, o meu cardiologista, e o Sr. Pinto, o meu advogado pessoal. Lamento saber dos seus problemas de saúde", disse cuidadosamente.
Mas não percebo por que é que isso o traz à Quinta da Folha de Carvalho. Roberto trocou olhares com os irmãos antes de continuar. Preciso de um transplante de coração, Clara. Mas há uma complicação. A nossa família tem um tipo sanguíneo e marcadores de tecido raros que tornam extremamente difícil encontrar um dador compatível. Uma suspeita insidiosa começou a formar-se na minha mente. Isso parece desafiador, mas novamente, por que vir ter comigo com isto? Por quê? Intercedeu o doutor Souza. Profissionalmente, com base nos registros médicos que revimos, o seu falecido marido teria sido um dador perfeitamente compatível para Roberto. E, dados os fatores genéticos envolvidos, há uma probabilidade significativa de que a sua filha também seja compatível. A audácia do seu pedido atingiu-me como um golpe físico. Eles queriam testar Joana, usar o corpo da minha filha como uma potencial fonte de salvação para o homem que tentara roubar a sua herança, e virá lá contra mim. Querem que a minha filha seja testada como potencial dador para si? Esclareci, certificando-me de que o gravador captava cada palavra desta conversa extraordinária. Apenas análises preliminares para verificar a compatibilidade. Álvaro interveio suavemente. Nada invasivo nesta fase. E se ela for compatível? Insisti. E então? Então, esperaríamos que ela considerasse tornar-se um dador vivo, respondeu Roberto. O procedimento permite um transplante parcial de fígado com risco mínimo para o dador. O fígado dela regeneraria completamente em meses. Fiquei em silêncio atordoado, maravilhada com o seu direito deslumbrante. Depois de tentar manipular, enganar e fraudar-nos, agora esperavam que a minha filha se submetesse a uma grande cirurgia para um homem que ela mal conhecia. Um homem que tentara virar lá contra a sua própria mãe. Deixa-me entender corretamente, disse finalmente, a minha voz firme, apesar da minha agitação interna. Tentou roubar-me esta propriedade, tentou virar a minha filha contra mim com mentiras e meias-verdades, e agora está aqui a perguntar se ela se submeterá à cirurgia para salvar a sua vida. Roberto, pelo menos, teve a decência de parecer desconfortável. Compreendo como isto parece, mas ainda somos família, Clara. O sangue conecta-nos, quer o escolhamos ou não. Sangue. Repeti pensativamente, lembrando-me dos vídeos de Gonçalo. Da sua história dolorosa com estes homens, da sua determinação em proteger Joana e eu da sua influência tóxica. Tem razão numa coisa, Roberto. O sangue conecta-nos, mas não da forma que pensa. Retirei a carta selada do meu bolso, notando o flash de reconhecimento nos olhos de Roberto. Gonçalo deixou isto para si, disse, segurando-a fora do seu alcance, com instruções para a entregar apenas se fosse absolutamente necessário. Acredito que isto qualifica. Roberto olhou para o envelope selado na minha mão. Reconhecimento e apreensão a piscarem nos seus traços tensos. Gonçalo escreveu-me. Aparentemente, ele antecipou que nem mesmo um acordo legal os manteria afastados permanentemente. Segurei a carta, sem fazer menção de a entregar ainda. Ele preparou-se para todas as contingências, incluindo esta. Um silêncio incômodo pairou na sala. O doutor Souza remexeu-se desconfortavelmente, percebendo claramente que fora envolvido em algo mais complexo do que uma consulta médica direta. Os irmãos Monteiro trocaram olhares, alguma comunicação não verbal passando entre eles. Antes de lhe dar isto, continuei, quero clareza absoluta sobre o que está a pedir. Quer que a minha filha, a mesma jovem que manipulou e mentiu há 6 meses, se submeta a exames médicos e potencialmente a uma grande cirurgia para salvar a sua vida. Parece insensível quando o coloca dessa forma, intercedeu Álvaro. Mas sim, essencialmente a condição de Roberto é grave, e os membros da família oferecem a melhor chance de doação compatível. Por que não Dines ou Álvaro? Perguntei, olhando para os outros irmãos. Os irmãos são tipicamente ainda melhores compatíveis do que as sobrinhas. O Dr. Souza pigarreou. Testamos os 2 irmãos do Sr. Monteiro. Nenhum é compatível devido a alguns fatores genéticos incomuns. E não há outros irmãos? Insisti, observando as suas reações cuidadosamente. Mas nenhum membro da família que possa ser um dador adequado? Outro olhar significativo entre os irmãos? Dines desviou o olhar, subitamente fascinado pela vista da janela. Não, respondeu Roberto firmemente. Nenhum outro irmão. Acenei lentamente com a cabeça,
Depois entreguei-lhe a carta de Gonçalo. Acho que devia ler isto antes de continuarmos esta conversa. Com as mãos ligeiramente trêmulas, Roberto quebrou o selo e desdobrou as páginas no interior. Os seus olhos percorreram as primeiras linhas. Depois arregalaram-se em choque. A cor esvaiu-se do seu rosto enquanto ele continuava a ler, as páginas a tremerem visivelmente nas suas mãos. Álvaro inclinou-se para a frente. Roberto, o que é? Mas Roberto não respondeu, completamente absorvido pelas palavras de Gonçalo. Quando ele finalmente ergueu os olhos, a sua expressão tinha se transformado. O empresário confiante substituído por um homem a confrontar fantasmas que ele pensara estarem há muito enterrados. Há quanto tempo sabe? Perguntou-me ele roucamente. Eu só sei que Gonçalo lhe deixou isto, com instruções de que continha informações de que talvez precisasse um dia. Encontrei o seu olhar firmemente. O que exatamente o meu marido escreveu? Roberto entregou a carta a Álvaro, que começou a ler com Dines a espreitar por cima do ombro. As suas expressões mudaram quase em uníssono de curiosidade para descrença para algo que se aproximava do horror. Isto não pode ser verdade, disse Álvaro finalmente, olhando para Roberto. O pai ter-nos-ia contado. Ter-nos-ia. Roberto riu amargamente. O mesmo pai que nos colocou uns contra os outros durante toda a nossa vida, que tinha favoritos dependendo do seu humor, que se deleitava em guardar segredos sobre nós? Observei esta troca com crescente curiosidade. O que quer que Gonçalo tivesse revelado naquela carta tinha claramente abalado os irmãos até ao fundo. Talvez, sugeri calmamente. Alguém devia dizer-me o que o meu marido escreveu. Roberto pareceu lembrar-se da minha presença, o seu olhar focando-se em mim com uma nova consciência. Gonçalo não era o nosso meio-irmão. Ele era o nosso irmão de sangue. Isso não fazia sentido. Não entendo. Gonçalo disse-me. O teu pai casou novamente depois da tua mãe morrer ao dar-lhe a luz. É por isso que havia uma diferença de idade tão grande entre vocês. Essa foi a história em que todos acreditamos, confirmou Roberto. Mas de acordo com esta carta, Gonçalo descobriu a verdade enquanto investigava a sua condição cardíaca. A nossa mãe não morreu no parto. Ela deixou o nosso pai quando Gonçalo era bebê, incapaz de tolerar o seu comportamento abusivo por mais tempo. O pai criou a história sobre a sua morte para evitar o escândalo de abandono e para a punir, apagando-a completamente. Mas isso não é tudo. Álvaro continuou, a sua precisão legal a reafirmar-se mesmo através do seu choque. Gonçalo descobriu que o nosso pai tinha outra família, uma relação que começou antes da nossa mãe partir e continuou por décadas depois, uma mulher em Évora, com quem ele teve mais 2 filhos. Agora eu entendia o significado. Mais 2 irmãos Monteiro, um irmão e uma irmã, ambos na casa dos 40 agora, confirmou Roberto, examinando a carta novamente. Ambos partilham o nosso tipo sanguíneo raro e marcadores genéticos, de acordo com os registros médicos que Gonçalo de alguma forma obteve, e provavelmente desconhecem a sua ligação a si. Presume, as peças a encaixarem-se. Gonçalo encontrou-os, mas não os contactou, certo? Simplesmente confirmou a sua existência e compatibilidade médica. Roberto acenou lentamente com a cabeça. De acordo com isto, ele até tinha os seus dados de contacto verificados anualmente através de um detetive particular, garantindo que se mantivessem atualizados. Caso um de vós alguma vez precisasse do que estão a pedir a Joana agora, terminei por ele. Um dador compatível da família que nunca reconheceram. A ironia era impressionante. Os irmãos Monteiro tinham vindo pedir a minha filha, a sobrinha que tinham tentado manipular e defraudar para uma potencial doação de órgãos que salvava vidas, enquanto existiam irmãos completamente desconhecidos que poderiam fornecer a mesma compatibilidade médica. Há mais, disse Dines calmamente, tendo pegado na carta de Álvaro. Gonçalo escreve que só descobriu tudo isto depois do seu próprio diagnóstico. Ele já estava a planear a quinta da folha de carvalho para si, Clara. Mas saber sobre estes outros irmãos solidificou a sua determinação em romper completamente com o legado familiar Monteiro de segredos e manipulação. Ele escreve que queria criar algo honesto e transparente para deixar para trás. Algo construído sobre o amor em vez da obrigação. Lágrimas picaram os meus olhos ao reconhecer os valores do meu marido nessas palavras. Mesmo para lá do túmulo,
Ele estava a ensinar a todos nós sobre integridade e verdade. Então, disse eu finalmente, parece que tem alternativas para abordar a minha filha. 2 meio-irmãos que partilham os seus marcadores médicos. Estranhos, protestou Roberto fracamente. Nem sequer conhecemos essas pessoas. E de quem é a culpa? Retruquei. O vosso pai escolheu mantê-los em segredo. Você e os seus irmãos escolheram tratar Gonçalo como menos digno do que vocês. Agora enfrentam as consequências dessas escolhas. O doutor, Souza Pigarou novamente. Perdoem-me, mas de uma perspectiva médica, qualquer potencial da dor deve ser contactado rapidamente. A condição do Sr. Monteiro está a deteriorar-se rapidamente. Observei o homem à minha frente, Roberto Monteiro, outrora poderoso e intimidante, agora diminuído pela doença e pelo colapso da sua mitologia familiar. Apesar de tudo o que ele fizera, eu não conseguia encontrar satisfação no seu sofrimento. Gonçalo não teria querido isso. Os dados de contacto dos seus meio-irmãos, disse eu. Estão incluídos na carta? Roberto acenou em silêncio. Então sugiro que comece por aí, disse-lhe. Não com exigências, mas com humildade e verdade. Diga-lhes quem é, explique a sua situação médica e dê-lhes a escolha que devia ser deles. Assim como essa escolha seria apenas de Joana, não minha, não sua, se a tivesse abordado com honestidade desde o início. E se eles recusarem? Perguntou Álvaro. Então Joana pode decidir por si mesma se deseja ser testada, respondi. Mas ela tomará essa decisão com conhecimento completo de todos os factos e alternativas. Sem manipulação, sem pressão, sem mentiras. Os irmãos Monteiro absorveram isto em silêncio, a semelhança familiar entre eles e o meu falecido marido subitamente mais aparente nas suas expressões contritas. Gonçalo tinha o mesmo queixo forte, os mesmos olhos profundos, características que agora notava com nova clareza. Bem, vamos, disse Roberto finalmente, levantando-se com esforço do sofá. Obrigado por isto. Ele gesticulou para a carta, que Dines cuidadosamente dobrou e devolveu ao envelope. Enquanto Eliseu os acompanhava para fora, eu permaneci sentada, processando a inesperada revelação e as suas implicações. Gonçalo sabia que tinha outros irmãos, membros da família que o poderiam ter acolhido, que partilhavam a sua herança biológica. No entanto, ele escolheu manter esse conhecimento em reserva, usando-o apenas como proteção para Joana e eu, depois da sua partida. Naquela noite, enquanto a neve caía suavemente pelas janelas da quinta da Folha de Carvalho, abri o portátil para o vídeo do dia de Gonçalo. O seu rosto familiar apareceu no ecrã, gravado exatamente há 1 ano nesta mesma sala. Olá, meu amor, começou ele, o seu sorriso a aquecer-me através do tempo. Se calculei corretamente. Hoje pode ser o dia em que os meus irmãos finalmente jogam a sua cartada médica. Eles conhecem a minha condição há anos. O nosso pai certificou-se de os informar quando fui diagnosticado pela primeira vez na adolescência, embora nunca tenham oferecido ajuda. Então eu suspirei suavemente mais uma vez, assombrada pela sua previsão. Se eles a abordaram a si ou a Joana sobre a compatibilidade de doação, então deu-lhes a carta sobre os nossos outros irmãos. A sua expressão tornou-se pensativa. Considerei contactá-los muitas vezes ao longo dos anos, mas as suas vidas estavam estabelecidas, a sua família completa. Questionei o meu direito de perturbar isso com uma história antiga e ligações biológicas que podem não significar nada para eles. Ele inclinou-se para a câmara. A verdade é, Clara, que família não é sobre sangue, é sobre escolha. Eu escolhi-te a ti e a Joana como minha família. Espero que quem quer que Roberto e os outros abordem tenha a mesma liberdade de escolha para ajudar ou não, para se ligar ou não, sem manipulação ou obrigação. Enquanto o vídeo continuava, Gonçalo partilhando seus pensamentos sobre família e legado com a sua característica ponderação, senti uma sensação de conclusão a instalar-se em mim. Os irmãos Monteiro vieram procurando usar Joana como um meio para um fim, assim como sempre usaram Gonçalo. Em vez disso, foram forçados a confrontar a teia emaranhada de segredos que o seu pai tecera e as consequências das suas próprias escolhas. Se iriam procurar os seus irmãos recém-descobertos com abertura genuína, ou as mesmas táticas manipuladoras que sempre empregaram, restava ver. Mas isso já não era a minha preocupação, nem a de Gonçalo nem a de Joana. Nós tínhamos nos libertado da dinâmica familiar tóxica dos Monteiro,
reivindicando o nosso próprio legado através da Quinta da Folha de Carvalho e da vida que estávamos a construir aqui. Gonçalo transformara a sua prisão de infância no meu santuário, o seu passado doloroso no meu futuro promissor. A Quinta Proibida tornara-se de facto solo sagrado, não por causa do petróleo sob o seu solo ou da segurança financeira que proporcionava, mas porque representava o triunfo final de Gonçalo sobre a família que o rejeitara e o amor duradouro que o sustentara. A primavera voltaria à Quinta da Folha de Carvalho. Os cavalos correriam em pastagens verdes. O petróleo seria cuidadosamente extraído das colinas ocidentais. E eu continuaria a criar arte no estúdio que o meu marido projectara. Joana visitaria quando pudesse, talvez trazendo os seus próprios filhos um dia para cavalgar e explorar a terra que o avô reclamara. E Gonçalo permaneceria presente no legado que tão cuidadosamente criara, não apenas nos vídeos diários que eventualmente terminariam, mas em cada canto deste lugar que refletia o seu amor, a sua previsão e a sua determinação de que os erros do passado não ditariam a forma do futuro. O proibido tornara-se o querido, o segredo tornara-se o celebrado. E eu, Clara Monteiro, tornara-me a guardiã de um legado construído não sobre obrigação ou sangue, mas sobre o alicerce mais puro de todos, o amor livremente dado e gratamente recebido. Até amanhã, meu amor, disse Gonçalo, enquanto o vídeo do dia terminava. Até amanhã, sussurrei de volta, sabendo que embora o amanhã trouxesse um novo vídeo, uma nova mensagem do passado, também me aproximaria um dia do futuro que eu estava agora a criar. Inspirada no seu exemplo, mas moldada pela minha própria força emergente. O legado da Quinta da Folha de Carvalho continuava, já não proibido, mas para sempre transformado. Muito obrigada por assistir. Partilhe com quem também gosta de histórias. Subscreva e diga-me nos comentários se gostou da minha história. Felicidades!